Senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa, comunidade que nos acompanha aqui, nossos vereadores suplentes, o Uraí e a Dona Maria, seguramente logo estarão aqui com a gente também no plenário. Eu tinha dois assuntos aqui, mas eu tenho que fazer algumas considerações com relação à questão da saúde. Eu não fiz uma parte do vereador Felipe, que estava falando com muita propriedade, justamente porque não tinha muito tempo. Essa alteração se dá, pelo que eu ouvi aqui dos vereadores também, da base do governo, ou para se reduzir custos, ou questão de praticidade, enfim, é o que eu ouço falar. Mas fazendo uma análise um pouco lógica, para o hospital atender esses pacientes que sairão lá do centro de saúde, seguramente o município vai ter que aportar um valor a maior para o hospital, que não sei se alguém puder me corrigir, vai ter um valor, que eu não sei quanto que é, mas seguramente vai ter um valor. Então isso vai ser um aumento de despesa. Para se haver redução de despesa lá no centro de saúde, teriam que ser demitidos médicos, enfermeiras e quem trabalhasse lá, que não serão demitidos, pelo que eu vi o próprio prefeito falando, dizendo que foram realocados em outros turnos. Portanto, vai aumentar o atendimento lá durante o dia, mas não haverá redução nenhuma. Pode ser que ocorrerá uma redução do vigilante, se tiver vigilante durante a madrugada, porque o outro custo não vai ter redução nenhuma, ao menos que sejam demitidos o médico, que está lá atendendo, e a enfermeira, a técnica de enfermagem, que eu acho que são concursados, ou se é um contrato, então de repente pode ser cortado o contrato. É uma análise que eu faço, sinceramente não sei. Então custo não será redução de custo, esse não é redução de custo, esse motivo, no meu entendimento, modesto entendimento. Outra análise que nós devemos fazer de forma bem criteriosa, vereadora Lucilene, e foi falado também, até me surpreendeu os atendimentos de emergência que os bombeiros levam para lá, ainda bem que são poucos, né? 20 por ano, mais ou menos. Mas o que eu penso, e é essa reflexão que eu quero fazer, o hospital vai aumentar o número de médicos que atenderão ali durante a madrugada? Porque se o médico estiver atendendo aquele senhor que chegou com ânsia de vômito e dor de cabeça, ele vai poder atender o infartado que dá entrada lá direto? Claro que vai ter estrutura maior, vai ter técnicos de enfermagem, outras pessoas. Mas essa análise também precisa ser feita. Porque uma pessoa que estiver infartando, se o médico estiver atendendo alguém que quebrou um dedo numa empresa durante a madrugada, ou está consultando alguém, uma vertigem, algum outro problema. Então, é bom que a secretária venha aqui para a gente fazer essas ponderações, até, Ariane, se puderem futuramente, né? Quem sabe vai ser botado um outro médico de sobreaviso, enfim, não sei como é que também, eu sou exatamente como a vereadora falou, absolutamente leigo nessa questão, não faço ideia como é que funciona durante as madrugadas. Mas é um assunto que tem que ser pensado de uma forma mais abrangente. Que nem o Valmor disse, uma experiência, talvez dê certo, talvez não dê, se recue, mas eu acho que é um pouco preocupante fazer uma experiência com questão de envolvendo a saúde, né, nesse ponto. Mas eu sei da boa intenção do governo, não tem dúvida nenhuma, mas no meu ponto de vista, acho que é preocupante. E tem mais. E foi falado aqui, o vereador, não sei quem que comentou, de ser aberta a farmácia 24 horas, futuramente. Que eu acho que é uma necessidade. E aqui era um debate antigo, por que as nossas farmácias não ficam abertas 24 horas? Então, se a farmácia municipal ficar aberta 24 horas, e nós tivermos atendimento aqui, nós vamos ter deslocamentos, que também foi falado na época de campanha. A pessoa é atendida aqui, se tiver aqui sem carro, sem táxi, vai ter que descer a pé lá na farmácia pegar remédio durante a madrugada. São situações que terão que ser ajustadas por isso que eu acho que é um pouco mais complexo essa questão da saúde, da transferência desses pacientes lá do centro. Não podemos pensar, como o vereador Glória falou, somente em casos urgentes, né? Porque
sem dúvida, casos menos urgentes que eram atendidos lá no posto de saúde. Eu sei de conhecidos que iam lá, qualquer fato menos grave, assim, procurando até por uma dor de cabeça, algo semelhante, procurar o atendimento. Mas, enfim, quis fazer essa ponderação, porque há de ser pensado também no global. Mas eu tenho a plena convicção que redução de custo não vai ter, né? Pode ser que aumente lá o atendimento lá durante o dia. Mas o que me traz aqui realmente é para falar, eu fui procurar durante a semana por alguns servidores, né, pedindo como é que ia ser o posicionamento do Poder Legislativo com relação à revisão do subsídio dos funcionários. E nós temos também agora em março aqui dos funcionários da casa e dos agentes políticos também. Todo mundo sabe que há uma lei federal, a 173, que ela proíbe conceder vantagem, aumento, reajuste, adequação de remuneração, qualquer coisa. Mas há um debate jurídico muito grande com essa questão, que vários municípios já estão tomando decisões de conceder a revisão anual dos funcionários. Bento Gonçalves fez isso, vai conceder a revisão aos seus funcionários. Sei que São Paulo fez, inclusive, para os agentes políticos, que eu sou absolutamente contra essa revisão para os agentes políticos, mas para os servidores. E aqui eu tenho que fazer uma parte, Lucilene, o vereador Grolli está aqui, e o vereador Fábio Dozan sentava na cadeira do vereador Valmor. O ano passado, nós, da Comissão de Fiscalização e Controle Orçamentário, num movimento muito grande, junto com o funcionalismo público, com os sindicatos, os servidores, conseguimos articular e os servidores abriram mão por 3 meses do reajuste que tinham direito. Isso ocasionou uma economia de quase R$1 milhão na época para o prefeito, porque a data base é março, a comissão nós conseguimos levar lá para junho, a partir de junho. Então, se esses servidores não terão a revisão anual, como foi dito pelo prefeito, é uma desvalorização bastante grande nos seus vencimentos. O que Bento Gonçalves fez, outras prefeituras, várias estão fazendo, e aí a lei, essa 173, ela fala que reajuste de despesas obrigatórias não podem ser pelo IGPM, sim pelo IPCA. Essas prefeituras estão fazendo o reajuste pelo IPCA, que é 4,70. Imaginamos funcionário público, recém-concursado, um concursado há mais tempo, sem o reajuste dos 4,70 e que terá, que paga aluguel, alguém que não tenha seu imóvel próprio, que vai ter seu imóvel corrigido pelo IGPM com 23%. Imagine a perda desse servidor. Então, é complicado, é um momento difícil. Obviamente que muitas pessoas perderam emprego, muitos estão procurando empregos, mas tem muitas categorias que tiveram a sua database preservada. Então, nós estamos analisando ainda aqui a questão do Poder Legislativo, mas deveremos seguir o que o Poder Executivo fizer, justamente para não dar essa divergência. Mas há essa movimentação, sim, de outros municípios, porque há um espaço jurídico nesse entendimento dessa lei, com relação à revisão ou à concessão de aumento. É um termo técnico, jurídico. Alguns juristas dizem que revisão geral, revisão anual não é aumento, e a lei fala em aumento, vantagens. Então, enfim, é uma questão a ser debatida que faremos aqui no Poder Legislativo também nos próximos dias. Para terminar, aqui também tem estudos aqui da DPM, o Tribunal de Contas também já fez apontamentos, já fez pareceres com relação a questão dos subsídios. Para terminar, a questão da agricultura também, e eu durante a semana recebi um relato de uma produtora, um produtor rural, bastante preocupado com isso, que dizia que ele precisava de 80 ou 90 horas para fazer sua silagem, e passou para 40 no talão, e se tiver 2 talão, o segundo talão será com 20 horas. Dizendo da sua preocupação, enfim,
estava assustado. E esse é o plano de estímulo prevê esse auxílio que é dado ofertado aos produtores rurais. Diante disso, eu, como presidente, então, recebendo essa informação, eu oficiei a Comissão de Agricultura e Assistência à Agricultura, Pecuária, a comissão que é formada pelo vereador Adair, vereador Grolli, vereador Títio Kleber Cossul, para que dê uma olhada nessa questão. Obviamente que se tem a questão financeira, que é uma opção financeira, não se discute, tenta se reverter, enfim. Mas há um aspecto que pode ser legal também nessa questão, porque há uma previsão no plano de desenvolvimento que, no entendimento, a grosso modo, sem uma análise mais delicada, mais objetiva, se observa que pode ter uma infração à lei desse estímulo, que teria que, para reduzir o estímulo, teria que ser feito por lei também. Então, a comissão foi encaminhada esse ofício para que dê uma analisada nessa questão. Os apartes, vereador Maximino. Lembrando e conversando com os outros municípios vizinhos, de bem menores a arrecadação do Carlos Barbosa, a ajuda de custo aos agricultores, né, muito deles é bem superior a Carlos Barbosa. Né. Se diz respeito a aviário, criação de porcos, né, tem uma assistência assim, bem maior que Carlos Barbosa. Então a gente também tem que acompanhar os municípios vizinhos aqui, que a arrecadação deles são pequena, mas os agricultores são bem melhores assistidos que aqui em Carlos Barbosa. Obrigado, Baroni. Obrigado, vereador. É isso, ninguém mais quer a parte, eu não vi. Então, não, realmente, em Carlos Barbosa, nossas condições, educação, saúde, segurança, agricultura, são bastante desenvolvidas. A gente quer que seja, as alterações que sejam feitas dentro da lei, que o objetivo é óbvio, a redução, mas também que se observe os demais aspectos de cada uma delas. Vereador Valmor. Obrigado pela parte, vereador Baroni. A sua fala foi importante, quando você falou que você não vê que vá sobrar dinheiro, porque vai ter mais gastos. Realmente não é para sobrar dinheiro, tanto é que como eu falei, se sobrar dinheiro, ele será aplicado em médicos nos horários que mais existe procuras. Vai sobrar dinheiro? Acredito que sim, vai ser aplicado sim. Está se reduzindo? Não. Está tentando se melhorar. Ter mais médico durante o dia, porque da meia-noite em diante, de repente um médico, 2 enfermeiros, tem um plantão que atende uma pessoa da meia-noite até às 6 da manhã. Uma pessoa. Às vezes nenhuma, disseram. Às vezes 2. De repente 3 numa semana. Aí sim, quanto dinheiro está sendo perdido e está faltando médico durante o dia, porque a gente sabe que não é só agora, porque o governo Kirchner é o mês que está aí. Quantos médicos tinham de férias? Tinha sido comprados os remédios que está em falta? Não. Todo mundo sabe que agora começam a ser feitas as compras. Então, muitas vezes a população, Valmor, está faltando tal coisa, mas gente, é um mês. Conseguiram, tem que fazer licitação, o que tem que fazer para comprar? Quanta coisa tem que fazer? É que nem, por que as estradas estão do jeito que estão? Já começaram que elas ficaram paradas vários meses. Vieram do outro governo. E agora continuou porque os nossos operadores estavam em férias. Então a população vai ter que ter sim um pouquinho, só um pouquinho de paciência para que esse governo consiga se planejar e botar seu plano de governo em ação. Isso é uma coisa que a gente tem que pedir para a população, só um pouquinho de calma. Obrigado, Baroni. Obrigado, Valmor. Eu, em absoluto, estou criticando o governo. Eu falo das observações que haverão de serem feitas. Porque eu ouvi, não sei se foi em entrevista, alguém comentando que se baseava muito na redução de custos. E no meu
na minha análise superficial, acredito que não terá tanta redução ou nenhuma, vai ter aumento de despesa. Mas, enfim, o governo está aí e tomara que dê certo e que as mudanças que proporão, ou que vão implementar, tragam melhores condições de vida para todos. Obrigado, vereador.